Oi, eu sou o Patrick Maia e eu não tenho carro, eu tenho Chevette. 1978, todo original, motor carburado, tração traseira, lindo, né? Seria mais legal ainda se ele andasse. Mas como ele nem sempre anda, eu pensei em dar um outro uso para ele. Como? Chamando uma turma boa para trocar ideia comigo dentro dele, parado, no estacionamento. Porque assim como o carro, o papo não vai a lugar algum. Esse é o Chevette Talks, no meu canal. Atenção classe, atenção, chega de barulho, vai começar a nossa aula com o nosso professor convidado, Mr. Ian Snow. Tamo junto. E aí, meu amigo Ian Neves, qual que tem sido a caminhada? É uma honra estar aqui dentro dessa obra de arte, né, que nós chamamos de Chevette. É uma máquina do tempo que só vai pra trás. Sim. Eu queria começar eu te entrevistando, na verdade, porque... Faça suas perguntas, cara. Eu podia fazer aquele cara assim, ó, eu que faço as perguntas aqui. Não, mas, na verdade... isso é uma coisa que eu faço questão. Essa obra de arte aqui que a gente tá habitando nesse momento, né, que é uma palavra feminina, mas que a gente transformou em masculino, né, Chevette é uma palavra feminina. Devia ser uma Chevette? Devia ser a Chevette, né, que lembra da Smurfette? A Chevette, a Claudette, a Gorete, porque o Chevette. Pô, aí a gente transformou de o Chevette. A Ivete. A Ivete. Tudo que acaba com et, sim. O vinagrete quebra exceção. É exceção. O vinagrete. Mas aí é a gente que tá errado com o vinagrete. Mas eu já vi gente falar uma vinagrete. Então, essas pessoas, elas estão já no futuro. Né? Eu acho... Bom, tá aí, começa a minha campanha pra gente mudar o pronome do Chevette. Para a Chevette. A Chevette. Né? Que os franceses já estabeleceram que et é sufixo de substantivos femininos, né? A Chevette, você acha mais charmoso? Você não olharia assim de longe pra esse carro e falaria, essa Chevette tá muito bonita hoje? Olha essa Chevetinha. Eu acho que fica mais elegante, você não acha? Mano, Chevetona, hein? Chevetinha. Caralho, Chevetaça. Chevetona, pô. E aí o que eu queria te perguntar o que a Chevette significa pra você, né? Qual que é a simbologia da Chevette na sua vida? Cara... E na cultura brasileira, diga-se de passagem. Eu acho que tem uma coisa que me chama a atenção nas coisas antigas, que é elas ainda estarem... Essas peças estarem juntas já há 45 anos sendo um carro. Tá ligado? Tipo, é a ideia de que essa madeira saiu de um lugar, isso aqui saiu de outro lugar, não sei o que, e um dia, lá na fábrica, os caras juntaram isso e falaram, isso aqui vai ser um carro. E faz 45 anos que o trampo desses caras deu certo, tá ligado? Você olha e você fala, caramba, olha só, porque eu acho que depois as coisas entraram numa facilidade de produção tão grande que não tinha mais tanta necessidade das coisas durarem tanto. Certo? Porque trocar é mais fácil do que manter. Porra. E esse carro vem de uma época sentido. onde manter era a única opção. Não tinha a opção de ficar trocando. Porque ainda não existia essa lógica tão grande de... Porra, cara, eu tenho um iPhone 14 agora, ele é o melhor. Quando saiu o 15, o meu é um lixo na minha cabeça. Isso não existia naquela época, tá ligado? Então as coisas dessa época, eu acho que elas eram feitas com um objetivo um pouco diferente. Sacou? Claro. Eu vou fazer esse carro para essa família porque esse carro vai ficar com essa família talvez 25, 30 anos. E hoje você faz um carro todo de plástico porque, mano, daqui a 15 anos aquela tecnologia ficou totalmente obsoleta, aquilo ali não vale nada e o mercado te proporciona pegar outro parcelado em 1000 vezes. E mesmo assim, né, tem uma... a minha pergunta era mais no âmbito quase que esotérico, né, da simbologia do Chevette. Você deu uma resposta um pouco mais concreta, né? Mas ela é concreta, mas ao mesmo tempo ela faz você filosofar um pouco, sacou? Não, sobre acho que faz sentido. A duração das coisas. Faz sacou? sentido, porque tipo... isso que você está falando tem nome, obsolescência programada. Né? A obsolescência programada é quando os objetos são fabricados com a intenção de durarem pouco. Sim. Pra que você tenha que adquirir um novo. Sim, mano, tipo moda, tá ligado? Por exemplo, moda é o cúmulo disso. Por exemplo, assim, né? Você vê um filme fez sucesso. Sei lá, o Stranger Things fez sucesso 6, 7 anos atrás. E aí todas as marcas, Renner, Riachuelo, C&A, todas tinham aquela jaquetinha college, estilo anos 80 que tinha uma letrona aqui, né? As mangas de outra cor. E aquilo ali era feito de um material que, mano, na próxima estação já tava tudo descascando, esfarelando. Por quê? Mano, aquilo ali era uma coisa pra durar 2 aninhos, no máximo, que depois a febre passou, ninguém vai querer usar mesmo, foda-se. Aí você pega aquilo ali, você joga fora, você encosta, você foda-se.
E aí quando você compra uma outra roupa que é o triplo do valor dessa, porra, ela vai durar 15, 20 anos. Eu não sei se foi uma isca que eu vou morder, né? Porque às vezes eu tenho medo de parecer um disco arranhado, tá ligado? De falar que isso tem tudo a ver com o capitalismo. Aí é meio assim, né? Mas um pouco previsível da minha parte. Não é... É tipo assim, é que a verdade é óbvia nesse caso. Eu acho que não tem ninguém que discordaria que as coisas duram pouco com a intenção de serem renovadas. Eu acho que isso não é uma coisa incontroversa. Claro. Né? O que eu acho que as pessoas discordam é de que isso tem a ver com o nosso sistema produtivo, né? Nosso sistema econômico. Porque tem tudo a ver, né? E o que teria a ver, né? Uma das características fundamentais do capitalismo, inclusive, né? Que a própria Maria da Conceição Tavares dizia que era a característica fundamental do capitalismo. A Maria da Conceição Tavares é economista que morreu recentemente, né? Então eu tô lembrando do legado dela justamente por isso. Que o capitalismo é a generalização da mercadoria. É a generalização absoluta da forma mercadoria. Né? O que isso quer dizer? Quer dizer que quando se produz um carro, o objetivo desse carro não é, em primeiro lugar, te levar do ponto A até o ponto B. O objetivo desse carro é ser vendido. Você entende a diferença? Quando se produz tomate, o objetivo primário do tomate no capitalismo não é ser consumido, mas é ser vendido. Exato, ser vendido. Bom, uma hora todo mundo vai ter carro. Uma hora todo mundo vai ter roupa o suficiente. Como é que você faz as coisas continuarem a ser vendidas? Você tem que fazer as coisas estragarem, né? É um dos meios. Não é o único, mas é um dos meios. Tem o outro meio que é... Bom, você falou do iPhone. Não particularmente as pessoas trocam o iPhone porque ele estragou, né? Às vezes elas trocam porque existe aí um feature novo no outro. Um desejo pelo consumo do mais recente, um status que vem junto com aquele objeto. Acho que carro é também, poxa... Gente que tem uma obsessão por ter carro zero todo ano. Ou então, assim, né? Eu troco de carro a cada 3 anos. É tipo isso, né? A pessoa tem isso, né? É uma tradição da vida da pessoa. Ela troca de carro a cada 3 anos. Por quê? Porque tem algo que desperta esse desejo de consumo nela que não necessariamente tem a ver com ela se transportar. Né? Não tem a ver com ela ir do ponto A até o ponto B. Mas é muito difícil, né? A gente se questionar sobre isso. Eu digo a gente, tipo assim, né? A pessoa média, né? O cidadão médio. Nós, trabalhadores comuns. É muito difícil a gente se questionar estando totalmente inserido nesse sistema, tá ligado? Mais do que se questionar, tem uma outra coisa um pouco mais complexa, que é fugir. Tudo bem, mesmo que a gente se questione... Como é que você sai disso? Como é que você sai? Exato. Bom, eu optei por não comprar uma geladeira que seja perecível. Boa sorte para encontrar uma que não seja. Tá? Hoje em dia, cada vez está mais difícil a gente encontrar esses objetos que não sejam perecíveis, justamente porque... você falou, a facilidade de produção é tão grande, sim, a nossa capacidade produtiva, a nossa força produtiva como humanidade avança. Ela avança. Mas ela não avança para atender às nossas necessidades. Ela avança para criar necessidades novas. Exato, ela avança para criar necessidades com a intenção de vender mais produtos. Bom, mas você se pega sendo vítima desse pensamento muito frequentemente? Tipo... Você tem aquele momento que você fala, caralho, não precisava de outro tênis, mas eu comprei. Super. Caralho, e como é que você lida com isso? Qual que é o seu ponto fraco? Nossa, é uma boa pergunta. Eu converso bastante sobre isso no meu trabalho, geralmente, porque é uma pergunta que vem bastante, né? Eu acho que isso parte de uma culpabilização individual por problemas estruturais. E eu acho que isso é uma coisa que vale a pena a gente trabalhar antes de qualquer coisa, né? A gente tá se culpando individualmente por problemas... que são de uma magnitude quase que incompreensível, né? Mas eu, Ian Neves, sou vítima disso? Sim, eu ainda sou vítima dessa culpa pelo consumismo. Não precisava mesmo dessa calça, será que eu precisava mesmo disso? Eu nem tava precisando trocar de celular mesmo, porque eu acabo fazendo isso, porque a gente é de uma geração, Patrick, que talvez tenha sido a primeira que já cresceu com uma coisa chamada ecoansiedade. Ecoansiedade? Ecoansiedade, Eu sou muito contra ficar inventando palavra. Mas essa é uma que eu acho que é bastante útil, porque ela descreve muito qual foi o nosso processo de aprendizado e de se enxergar como cidadão desse mundo, né? Eu acredito que nossos pais não cresceram com tanta noção da catástrofe climática que a gente estava entrando.
Não, eu diria que nenhuma. Eu diria que zero. Eu diria que zero. Nossos pais, nossos avós a geração anterior, traços. Tipo assim, ó, quem se preocupava era, tipo assim, os donos da ONG só. Eu acho. Sabe? Um ou outro hippie que tava um pouco mais ligado nisso. Num discurso maluco. E ainda de um jeito um pouco abstrato, né? A gente cresceu vendo isso na escola. A gente já cresceu... Perdão. A gente já cresceu aprendendo nas nossas aulas de geografia sobre ilhas de lixo, né? Sobre buraco na... assistiu Ilha das Flores, né? Quem não assistiu Ilha das Flores na escola, né? A gente já aprendeu sobre buraco na camada de ozônio. A gente aprendeu sobre Rio 92, aprendeu sobre aquecimento global, que era o termo que a gente usava, né? Que ainda a maioria usa, né? Então, esse termo está sendo saneado para mudanças climáticas, sim, né? Mas a maioria ainda usa aquecimento global. O aquecimento global, ele aquece na média como um todo, mas existem pontos que vão ser muito mais frios e antes eram normais. Mudanças climáticas também talvez seja mais preciso, porque eventos climáticos extremos vão se tornar mais comuns. Por exemplo, as chuvas no sul. Sim. Lá não é que ficou mais quente, né? Lá é que choveu muito forte. Então, mudanças climáticas talvez seja mais preciso, mas tem gente que defende que essa mudança para mudanças climáticas no lugar de aquecimento global é uma forma de dar uma saneada na gravidade da situação. Mas aí, porque a gente já cresceu com essa eco-ansiedade, né? Essa coisa de... nós estamos caminhando a passos largos em direção a uma catástrofe climática. A gente acaba fazendo e cometendo os erros que uma sociedade que nos ensinou a ser individualista acaba nos ensinando por tabela também, que é a solução parte de uma iniciativa individual. Então acredito que muitas pessoas que já cresceram com essa noção também chegaram a acreditar que a solução seria todo mundo tomar banhos mais curtos, todo mundo separar o lixo de maneira adequada, né? Todo mundo consumir menos coisas com plástico, né? Não usar canudo de plástico. E eu acho que não consumir também bens de consumo assim, que a gente pode chamar de desnecessários, eu acho que cai na mesma lógica, que é... Então, na verdade, se eu tivesse deixando de consumir isso, o impacto seria muito ameno. Então, é que assim, eu entendo que parte do individual, mas eu também entendo que, bicho, não é aí a treta, né, mano? A treta é, tipo, velho, é a indústria, tá ligado? Sempre vai ser. Tipo assim, a indústria tá fazendo errado nos últimos 100 anos e o problema sou eu que tô escovando o dente com a torneira aberta? E o consumo... Irmão, pra começar, eu escovo o dente uma vez por semana, então isso é pouquíssimo. Tá ligado? Não vem pôr a culpa em mim, do Patrick a culpa não é isso. Vocês pelo menos dessa dentição... Vocês não podem falar isso, tá? Dessa dentição aqui, não. Saca? Então, é uma coisa tão discrepante, o buraco é tão enorme pra ser tapado, que, tipo, você percebe que se não houver uma necessidade mercadológica, não vai haver uma ação concreta, nem do Estado, nem da iniciativa privada, e a meia dúzia que decide virar vegano não vai mudar porra nenhuma, a não ser o corte de cabelo. Tá ligado? O Patrick que tá falando, não sou eu, tá? Não, eu digo isso porque eu tô com franja vegana agora. Não venham pro meu Twitter, pelo amor de Deus, tá? Mas essa que é a grande merda, tá ligado? O todo, eu acho que só vai haver alguma mudança radical mesmo, de paradigmas mesmo, que serem quebrados, quando as corporações perceberem que vai acabar as pessoas. Mas tipo assim, porque os donos das corporações talvez deem um jeito de continuarem vivos. Mas eu falo, gente, um mercado que atendia 65 milhões de pessoas, agora só tem 21 milhões que tá comprando a nossa soja. Não, acho interessante esse raciocínio. Saca? Porque uma coisa que a gente viu com as próprias enchentes no sul, as enchentes tiveram a sua catástrofe transformada em uma tragédia, né? Porque de fato seria uma catástrofe. E foi convertida em tragédia por conta de medidas bastante concretas. Falta de manutenção no sistema de comportas, né? Falta de códigos florestais mais robustos que conseguissem garantir que aquela água toda fosse escoada de maneira adequada, etc. Né? E o que é fantástico é que
essas mesmas medidas de, por exemplo, corte de pontos do Código Florestal que foram defendidas pelo agronegócio, se voltaram contra e deram um prejuízo histórico para o agronegócio por conta das chuvas. E aí é que tá, não é só que o capitalismo é cruel, o capitalismo é burro. É burro porque, por exemplo, cada mês que o aeroporto fica fechado lá em Porto Alegre é 400 milhões. É isso aí. Mas aí, isso que você falou é interessante, porque eu cheguei a pensar dessa forma também. Eu cheguei a pensar, a longo prazo... Não é que ele é burro, é que ele preda tudo, inclusive... A si próprio. Ele é tipo uma coisa que devora. E quando acaba o que tem pra devorar em volta, ele acaba devorando ele mesmo. E sabe o que é interessante? Não é à toa que a obra magnânima do Marx é O Capital. Né? Esse título, eu gosto sempre de salientar como o título é importante. Né? O Capital. Por que ele resolveu chamar o livro de O Capital? Porque o que o Marx está tentando descrever é que existe uma dinâmica econômica que independe das vontades humanas, inclusive daqueles que detêm o capital. Isso é que é curioso, porque eu já cheguei a pensar nisso também. Eu cheguei a pensar, bom, os ricos, os bilionários, os empresários, se eles fossem racionais, eles não estariam fazendo o que estão fazendo, porque isso vai acarretar na extinção da nossa espécie como um todo. Sem a espécie humana, não há ricos, inclusive, né? O que o Marx está falando no livro é que essa dinâmica do capital, ela é uma espécie de sujeito sem sujeito. Ela é uma lógica que independe de vontades individuais. Então, não é à toa que tem 3 calhamaços gigantes para explicar isso. Eu não conseguiria explicar isso de maneira muito resumida, sem cometer erros, inclusive. Mas o resumo do resumo é esse. Não tem como os empresários perceberem que a raça humana vai ser extinta e não vai ter mais ninguém para comprar soja. A lógica econômica se impõe sobre as vontades individuais dos próprios burgueses. E é o que a gente falou, o capitalismo comendo ele mesmo. Então. Eles têm que seguir essa lógica predatória, senão eles, de uma certa forma, eles acabam sendo engolidos por outros capitalistas que engolem outros capitalistas, entende? Sim, porque por essência ele tem que fazer isso para existir. Exato. Por essência. Ele é obrigado a fazer isso para existir, porque a lógica é essa. E qual que é a lógica que o Marx define? O capital, ele está em expansão permanente. E esse é a raiz do problema. Porque sempre dá para aumentar a torta. Até chegar nos limites físicos da Terra, né? Porque a gente vai engolindo, aumentando, até não ter mais metal, petróleo... Porque tudo virou torta. Tudo virou torta. E tudo... inclusive essa coisa de virou torta é interessante porque eu já fui confrontado com... Mas hoje em dia, com os nossos padrões de consumo, não teria como ser diferente porque a indústria tem que produzir muito para atender muitas necessidades. Isso não leva em consideração o quanto o capitalismo desperdiça. E ele não desperdiça por acidente, ele desperdiça por necessidade. Um exemplo que eu sempre dou é um que a maior parte das pessoas aprendeu na escola, que é o de queima de sacas de café na época do Getúlio Vargas. Sim. Não se queimou o café por acidente, se queimou para controlar os preços. Porque se eles colocassem no mercado aquela quantidade de café, o preço despencava e a economia ia pro buraco. Peraí, vale mais a pena a gente falar que perdeu metade do café lá, e aí o preço do café vai subir pra caralho. Por conta da escassez, A gente vai economizar em logística, o preço ainda vai subir. Isso acontece o tempo todo aqui no Brasil com leite. Se joga fora litros e litros e litros de leite para controlar os preços. Para não deixar o preço do leite cair muito. E aqueles lugares que os caras mandam as roupas? Cara, eu não sei se você já viu gente que, em situações de catástrofe, isso aconteceu no Sul, inclusive. Rapidamente eles falam assim, por favor, parem de mandar roupa. Porque as pessoas acabam usando esses lugares que catástrofes aconteceram para usar de lixão. Mandar roupa ruim. Mandar roupa que não tem o que fazer, sabe? Como doação para servir de lixo. E aí as pessoas falam, pelo amor de Deus, por favor, parem de mandar roupa como doação. Vamos tomar cuidado só pra isso aqui não virar discurso, a pessoa fala, então não vou mais mandar roupa. Não, é tem isso, nada a ver. não é isso, não é isso. Tá falando que existem pessoas que usam isso pra mandar lixão. Isso. Porque não tem o que fazer com 1000 peças de roupa.
E roupas ruins, roupas que não velhas, presta roupas por algum inúteis, motivo. Exato. Sim. Não tô dizendo. Caso haja demanda por roupas, mandem, tá, gente? Mas prestem atenção, no próprio Sul, as pessoas falaram: nós estamos precisando de água, nós estamos precisando de cesta básica, nós estamos precisando disso, daquilo. E aí teve gente que falou: não mandem roupa. Tá com tem muita Até coisa porque ruim. eu acho que roupa é no primeiro momento, né? Depois vem a comida, depois vem o saneamento. Pois é. E água você precisa o tempo todo, comida precisa o tempo todo, né? Roupa é um bem de consumo um pouco mais durável. E aí, mas tem essa dinâmica das pessoas tratarem como despejo. Né? Sim, um destino baldio. Exato. E aí tem também países que tem montanhas e montanhas de pilhas de roupas que as pessoas não conseguem nem reaproveitar porque são roupas inúteis. Né? E tem também muitas roupas que, tipo assim, a Levi's produziu a mais, eles vão lá e jogam fora. Pra controlar preço. E essa é a dinâmica que a gente... Uma das dinâmicas, né? Que faz com que o capital seja esse sujeito sem sujeito. A Levi's eu acho que eu usei de exemplo errado porque eu acho que eles são slow fashion. Porque é mais luxo, cada peça é cara. E tipo assim, ela é feita pra durar pra caralho. É uma roupa que é feita pra durar... Eles até falam pra você não lavar as calças. Uma que deve ter isso, toda fast fashion deve ter isso, né? Então... Forever Zara. 21, Zara é um exemplo, né? E aí que tem o descarte para controle de preços. E aí é que tá. O capitalista, que é o ponto-chave. O capitalista, o dono desse capital, ele tem escolha se não destruir a mercadoria para controlar preço? Meio que não. Não, né? Ele não tem escolha. Ian, mas por que não doa? Porque se ele doar, ele diminui o preço. Ele coloca em circulação uma mercadoria que vai deixar de ser escassa e vai reduzir os preços. Então é melhor ele queimar. Então entende que a lógica imprime isso ao dono... Que, na verdade, ele não é o dono do sistema, né? Também, ele é dono do capital, mas ele não é dono do sistema. O sistema, ele age de uma maneira... é uma estrutura no qual esses capitalistas também estão inseridos. Mas você não acha que esse sistema, ele, na verdade, nada mais é do que o instinto humano que foi aplicado nessa relação de criação de poder e de mercadoria? Não. E uma vez que isso foi feito, isso tomou uma dinâmica autônoma. Então, essa é uma pergunta muito comum. Você entendeu o que eu tô perguntando? Com certeza, porque eu ouço essa pergunta o tempo todo. Eu tô sendo muito óbvio. É que as pessoas que se confrontam com, principalmente com essa questão de, beleza, o capitalismo é predatório e tá, né, caminhando em direção à nossa destruição. Mas isso, porque isso se generalizou pelo planeta todo, não seria só uma manifestação macro dos desejos íntimos humanos? Então, essa é a minha pergunta. Eu te pergunto... Porque a origem do capitalismo, para fundamentar a minha pergunta, eu penso que é o momento em que eu percebo vantagem no trabalho que outra pessoa está fazendo. Certo? Tipo, eu percebo uma vantagem para mim no trabalho de outra pessoa. Eu acho que a partir desse momento que começa o capitalismo. Porque quando eu plantei demais, eu falo, opa, eu posso vender isso, eu estou me beneficiando do trabalho de alguém que teve que fazer algo para dar algo em troca do que eu tive aqui. Certo? Então, no meu ver, ele parte da ideia de que eu quero multiplicar. Para isso, eu tenho que criar sistemas onde eu não preciso fazer as coisas. Eu vou criar um sistema para fazer as coisas para mim. O que você descreveu pode ser dito como um pouco a origem do capitalismo, mas ela é, mais em essência, a origem da sociedade de classes. Porque que é a classe produtora e a classe dominante, tipo isso. A sociedade de classes no que diz respeito a classes que detêm as ferramentas para o trabalho e classes que trabalham e não detêm as ferramentas. Né? Porque eu te digo uma coisa, a sociedade aristocrática, a sociedade feudal não era capitalista. Mas ela seguia também essa lógica que você descreveu de ter um grupo de pessoas que usufruem do trabalho alheio. Aí é que tá. Isso seria a manifestação da natureza humana, do desejo humano? O que estaria no âmago desse desejo, segundo a sua leitura? Ganância? É a vontade pelo acúmulo, é isso. Vontade pelo acúmulo. Bom, a gente consegue ver, por exemplo, que o ser humano prosperou como espécie só por ser um ser social. Prosperou em número, né? Prosperou como espécie, não foi extinto como espécie. Porque nós somos uma espécie animal que necessita viver em sociedade. Necessita de viver em sociedade, né? Então nós só prosperamos como espécie. Nós prosperamos não, mas nos perpetuamos como espécie estando em sociedade.
E necessariamente os seres humanos tiveram que cooperar entre si para não serem extintos como espécie. Então eu não poderia argumentar também que a natureza humana seria cooperação e solidariedade, uma vez que isso foi necessário para que nós estivéssemos dentro dessa chevette então hoje. essa pode ser a base. O meu argumento é, nenhum dos dois se sustenta muito. A gente pode, utilizando dados históricos isolados, argumentar tanto que a natureza humana é egoísta, quanto que a natureza humana é colaborativa. O meu ponto eu acho que essa é uma discussão que parte de um princípio errado. Parte de um princípio que a gente não consegue determinar se é ou não. Você conhece pessoas que são altruístas e colaborativas, não conhece? Conheço. E conhece pessoas que são egoístas e avarentas, não conhece? Qual dos dois é mais natural? Qual dos dois é mais humano por exercer melhor a sua natureza? Não dá pra definir. Nos dois tem humanidade. Os dois são seres humanos. Porque o ser humano é um ser histórico. E uma das coisas que a gente aprende estudando história, eu sou historiador de formação, é que se há uma coisa que é natural no ser humano, é a sua variabilidade histórica. O ser humano é um ser que tem uma história complexa e muito variável. Então, eu acho que essa pergunta parte de um lugar equivocado, justamente porque a gente consegue argumentar para sustentar os dois lados, né? Tipo assim, você dá um argumento que não refuta, mas equilibra, né? Que é um ponto de princípio ruim. Mas aí a pergunta continua, né? Por que o capitalismo, então, se expandiu e se alastrou pelo mundo todo? Né? Se isso não é a manifestação de uma natureza humana, ou pelo menos nós não conseguimos argumentar de maneira científica que seja. Né? Porém, é de se pensar uma coisa, né? É uma coisa recente. O capitalismo é extremamente recente. Então, extremamente recente. Os outros sistemas, em outras sociedades muito bem-sucedidas, operaram por séculos. O capitalismo ainda não operou por séculos. 2 no máximo, assim, se a gente for... Se 2, né? Se 2. Isso no mundo todo, ainda espalhado pelo mundo todo, muito menos. Né? Onde ele surgiu, que foi basicamente lá no Reino Unido, se a gente for ser muito amplo aí, na Itália, um pouco antes e tal, mas assim, pelo mundo todo... Tipo ali 1830, né? A gente pode dizer que a origem do capitalismo que nós temos hoje, o capitalismo industrial... Tipo, que é o mercantilismo... Que a mercadoria se... Não, o mercantilismo seria eu tô me antecipando aqui, né? O difícil de dizer isso é que o capitalismo se tornou um modo de produção através de um processo que transformou mudanças quantitativas em mudanças qualitativas. Então foi um processo a longo prazo. O mercantilismo, ele floresceu em uma sociedade que não era capitalista, era uma sociedade feudal, aristocrática. Já existia esse é que é o ponto. Já existia capital, mas não existia capitalismo. O capitalismo, que é a generalização da forma mercadoria, que o capitalismo é colocar o capital em primeiro plano, né? E é colocar o capital como forma dominante de produção. Tudo em prol do capital. Porque no feudalismo, a forma dominante de produção não era através dessa lógica de valorização do capital, de mercadoria, de expansão do capital, não era assim, né? Mas existia isso, de maneira marginal. Isso foi crescendo. Quando que tem esse ponto de virada? Quando a classe que detém esse capital que já existia começa a adquirir poder político. E aí nós temos as revoluções burguesas. A mais famosa de todas é a Revolução Francesa. Mas nós tivemos a Revolução Inglesa também, né? Então, quando a gente pode dizer que o capital conseguiu crescer a ponto da gente ter a mudança para o capitalismo, foi por volta do século XVIII. No final da segunda metade do século XVIII, no Reino Unido, principalmente na Inglaterra. Do Reino Unido, isso se espalha para o mundo todo. Né? Para que isso surgisse no Reino Unido, uma série de condições tiveram que ser alcançadas, e condições que foram feitas não de maneira natural e progressiva, mas de maneira forçada. Essa classe, que tinha adquirido seu poder político por ter acumulado recursos econômicos, começa a ter ingerência no Estado e começa a aparentar o Estado para atender os seus interesses, para generalizar esse modo de produção. Sim, e aí as companhias começam a controlar os governos. Isso, porque uma coisa que os marxistas sempre gostam de dizer é: não existe separação entre poder político e poder econômico. Poder político e poder econômico são
a mesma coisa. No final das contas né? Exato, o poder, junto com o poder, como diria o tio Ben, né? Junto com grandes riquezas vem grandes poderes políticos. Né? E isso é uma das coisas que é fundamental para entender essa mudança, que é essa classe começou a adquirir poder político. E o que eles fizeram? Antes, no Reino Unido, na Inglaterra, né? Vou ser mais específico, as terras que os camponeses trabalhavam eram terras comunais. Toda a terra era propriedade da coroa, existiam florestas comuns que as pessoas usufruíam para a sua economia. Então, para pegar lenha, para fazer caça. As suas fazendas eram ainda propriedades feudais. Toda a terra era propriedade da coroa. O que a burguesia começa a fazer? Começa a pressionar para que essas terras virem propriedade privada. E aí vira tudo privatizado, e aí vira tudo lote, tudo fazenda. E eles expulsam os camponeses. Então, eles cercam as florestas, falam, agora essa floresta é propriedade privada. Você não pode mais pegar lenha, não pode mais colher fruta, não pode mais caçar. A lenha que você pegava ali de graça, agora você paga 10 centavos pela madeira. E não só isso, o que aconteceu? E o efeito foi esse. Essas pessoas que trabalhavam nesse campo tiveram que sair do campo e ir para cidades. Então é nesse momento que cidades como Londres ficam inchadas de pessoas. O que isso acarreta? E esse aqui é a fórmula do capitalismo. Existe uma quantidade gigantesca de pessoas que não tem como se sustentar. É esse momento que as fábricas têm a condição ideal para o trabalho assalariado. Porque, gente, vocês não fazem ideia do que era uma fábrica nessa época. Era um lugar barulhento, escuro, perigoso, tóxico, tipo que as pessoas... porão do Titanic. Aquela caldeira do Titanic. Aquilo é brando perto do que era uma fábrica. Não tinha chão, era tudo terra, era lama, sabe? As pessoas usavam tamanco para não pisar na lama. As máquinas mutilavam os corpos das pessoas o tempo todo. Tinha trabalho de criança, tinha trabalho de grávida. Era um negócio terrível, as pessoas morriam muito. Vocês acham que as pessoas falaram assim, pô, tô louco para trabalhar nessa fábrica. Nossa, onde é que eu assino? A expulsão dos camponeses fez com que as pessoas fossem forçadas a trabalhar nessas fábricas. Por isso que eu digo, dá pra gente dizer que esse processo foi natural? Não foi natural. Foi um processo histórico, específico, que teve condições muito específicas para atingir o patamar que atingiu. Aí eu dou até mais um detalhe. Por que as terras estavam sendo cercadas? Porque o valor no mercado internacional dos tecidos estava subindo muito. Eles cercaram as terras para criar carneiros, para criar ovelhas, para criar lã. E a lã tem menos mão de obra empregada e ocupa mais espaço. Então foi por um interesse econômico também. Aquilo que era uma plantação comum para subsistência, muitas vezes, se tornou uma plantação privada para a produção de lã. E isso teve a consequência de inchar as cidades, e isso teve a consequência de gerar uma quantidade gigantesca de pessoas que estavam desesperadas para trabalhar porque não conseguiam sustentar. E topavam qualquer coisa. Aceitavam salários de fome porque precisavam sobreviver. E para os capitalistas isso é uma maravilha, porque se tem uma fila gigantesca de pessoas na porta batendo, querendo trabalhar, se morrer, se exigir mais salário, se fizer greve, se o diabo, manda embora, troca por outro. E manda embora e troca por outro. Aí, o que disso a gente consegue dizer que tem a ver com natureza humana? Difícil, né? Difícil falar em natureza humana quando a gente historiciza o surgimento do capitalismo. Então, mas ainda assim é humano, né? Não, a história é um processo humano. Mas a gente não pode dizer que ela é biológica, que ela é natural, que está no âmago, porque existe gente que defende essas teses malucas. De que existe um gene, sobrevivência nosso, que quer explorar o outro por uma questão de autopreservação. Eu não concordo com isso. Então, pois é, mas do mesmo jeito que a gente pensa nisso, então a gente pode pensar que, pô, o capitalismo, ele tá em exercício por um breve tempo, se for pensar como sociedade humana. Sim. A gente existe aí como sociedade, talvez aí 10 mil anos. Não como sociedade Homo sapiens, assim? Eu acho que é 60 mil, né? Tudo isso? É porque a gente teve um progresso digo depois lento. Da agricultura. Aí, depois da agricultura 10 mil anos. 10 mil, a agricultura é 10 mil. Que aí já começaram a existir funções e acordar cedo e papapá, 10 mil anos. Aí com a agricultura surgiu o sedentarismo, né? Que as sociedades puderam deixar de ser nômades em busca da sua subsistência. Com o sedentarismo aí nós temos as raízes do que eu falei da sociedade de classes. E isso é o fundamento, a base comum. Quem precisava trabalhar mais, quem precisava trabalhar menos. A gente tem algumas hipóteses para o surgimento da sociedade de classes, né? Existe uma hipótese que é: conforme a agricultura foi avançando, a técnica de agricultura avançou junto. Né? Com a técnica de agricultura avançando, a sociedade humana conseguiu produzir uma coisa pela primeira vez, que foram excedentes. Tipo assim, comida sobrando. Comida sobrando, principalmente cereais. Né?
Com esses excedentes, nós pudemos, pela primeira vez, ter pessoas que não trabalhavam no setor de subsistência. Porque, por exemplo, em sociedades que é necessário sempre estar em busca da sua subsistência, não dá pra ninguém trabalhar no teatro. Exato, não dá pra ninguém trabalhar no teatro. Exato. Mesmo que nós tenhamos sociedades no qual o trabalho na subsistência é generalizado, ainda é um foco gigantesco. Com a produção de excedentes, a sociedade começa a se complexificar. E essa complexidade começa a se manifestar em outras estruturas, né? Estruturas culturais, estruturas espirituais, estruturas, enfim, né? Como que surge a sociedade de classes, né? Nós temos algumas hipóteses. Uma é de que talvez a força física de certos grupos tenha tido um papel importante. Então, grupos que tinham força física maior... Assim, belicamente mais preparados. Tipo assim, dentro de uma mesma sociedade, é possível que certos grupos humanos coagiram outros grupos humanos a trabalharem em troca da gestão desses excedentes. Então nós tivemos a divisão entre uma classe que não trabalha e gera os excedentes, e uma sociedade que trabalha e não gera os excedentes que cria. Essa é uma hipótese. Outra hipótese, essa é um pouco mais verificável. Sociedades mais produtivas nesse período da história tendem a conseguir conquistar sociedades menos produtivas. Porque, por exemplo, uma sociedade que consegue gerar excedentes consegue ter uma força armada treinada. Pessoas que são profissionais, que têm a sua função na sociedade, o conflito bélico. Justamente porque tem excedentes de alimentação e subsistência suficiente. Você já supriu a base da pirâmide, você pode pensar em coisas mais complexas. E aí é possível que sociedades mais complexas, ou não mais complexas, né? Porque a complexidade não se determina desse jeito, mas mais produtivas, conquistem sociedades menos produtivas. Por exemplo, sociedades que não tinham essa força armada treinada, porque não produziam tantos excedentes. E aí é possível que essa sociedade conquistada se torne a classe dominada, e a sociedade dominante se torne a classe dominante. Entende? Essa é a hipótese que a gente consegue verificar um pouco com arqueologia, consegue verificar até com alguma documentação escrita de certos períodos, de que uma sociedade mais produtiva conquistou outra menos produtiva e transformou essa outra sociedade menos produtiva em classe subjugada. Aí nós temos a divisão de classes. Nós temos uma classe que domina, por exemplo, a posse da terra, que é o meio de produção fundamental, e uma classe que é obrigada a trabalhar nessa terra sem tê-la. E dominar é uma guerra muito melhor do que você exterminar, né? Porque agora você tem eles pra trabalhar pra você. E pior, e isso é uma coisa que não me entendam mal, tá, gente? Sociedades de classes costumam também ser mais produtivas. Por quê? Por conta da dinâmica da escravidão. Quando uma sociedade domina a outra e institui a escravidão, a pessoa que está trabalhando de repente perde o arbítrio sobre o próprio trabalho. E aí ela é forçada a trabalhar de sol a sol, o tempo todo, consumindo o mínimo possível, por coerção. E isso é mais produtivo. Gente, eu não tô dizendo que é melhor. Sim, tá? Sim, você tá falando da lógica da escravidão. E foi esse tipo de sociedade escravista que possibilitou, por exemplo, o surgimento da democracia grega. O surgimento do Império Romano. Tipo assim, quanto menos uma classe precisa trabalhar, mais ela tem tempo para desenvolver coisas. É isso. E aí, maquiavelicamente, uma das maneiras que a sociedade achou legal foi escravizar pessoas ao longo de toda a sua história. Sim. É isso que você tá falando. A escravidão, ela é uma instituição produtiva, né? Ela é um modo de produção que se alastrou pelo mundo antigo, né? Eu dei 2 exemplos, a sociedade grega e a sociedade romana, que eram sociedades de modo de produção escravista, e que desenvolveram a sua cultura, a sua capacidade bélica, o seu alcance colonial, as fronteiras do seu império, justamente por ter alta produtividade coagindo outras pessoas. Então, uma hipótese comum, essa hipótese é muito contestada, é de que o Império Romano começou a ruir justamente quando eles ficaram sem suprimento de mão de obra escrava. Aquela estrutura toda ruiu quando a sua base, que era a escravidão, que conseguia produzir para que essa estrutura existisse em cima dela, começou a ficar bamba. Então, né? Isso é um espelho do que pode acontecer para fazer o capitalismo ruir. 100%. E aí é por isso que nós, vamos passar para uma outra etapa, né? Tudo que eu tô falando parece muito desmobilizante, né? Bastante. Parece muito que eu tô jogando minhas mãos pro alto e falando assim, fudeu, a gente tá... Vai pegar é dele. A gente tá fadado ao nosso apocalipse. Sim. Autoimposto, né? Sim.
é aí que nós comunistas entramos, né? Porque nós comunistas recusamos a aceitar esse destino. Tá, mas adianta? Então, o que nós queremos, né? Eu sou comunista, então eu acredito que nós devamos superar o capitalismo. Superar. A palavra destruir não me incomoda, mas eu acho ela um pouco imprecisa. Nós queremos superar o capitalismo. Lembra que eu falei que o capitalismo consegue produzir numa escala... Você estava falando isso no começo aqui da gente falando dessa maravilhosa Chevette, que você falou. Hoje a gente consegue produzir numa escala muito grande, com uma velocidade muito grande, e isso que possibilita as coisas serem tão perecíveis. Não foi o que você falou? Bom, a gente vive no capitalismo, né? Essa escala de produtividade veio no capitalismo. Sim. Só que qual que é o problema? De fato, o capitalismo conseguiu trazer pra gente uma força produtiva inédita. A gente consegue produzir numa qualidade, numa quantidade, numa velocidade que nunca a humanidade conseguiu produzir. Só que tem um porém. Essa produção não é socializada. Ela não tem a função de atender às necessidades humanas. Ela tem a função de valorizar o capital. O que seria a superação do capitalismo? Ter essas mesmas forças produtivas, essa mesma capacidade de produzir em escala, em qualidade, em velocidade, só que dessa vez atendendo aos... Peraí que tá subindo uma moto aqui. Às vezes eu esqueço que aqui é um estacionamento. Aqui tá é um estacionamento, tá, gente? Não é croma, gente. Eu achei que era um cenário, mas aí eu cheguei e é um estacionamento. São carros sendo manobrados em tempo real. Aí, podemos. A gente quer produzir nessa quantidade, e talvez até mais, só que dessa vez atendendo às necessidades humanas. Entende? Fazendo pelo menos chegar em todo mundo para depois... E não só todo mundo, Patrick. Fazendo chegar pelo menos em quem produz, né? Porque muitas vezes quem produz não tem acesso à própria coisa que produz. Acho que na grande maioria, né? Pois é. Tipo assim, eu duvido que alguém que está envolvido na manufaturação do iPhone tenha um iPhone. Tem um caso clássico, que é da fabricação de chocolates. O cara do cacau? O cara do cacau comendo chocolate pela primeira vez. Você viu isso, né? O cara que produz o chocolate, que produz o cacau pro chocolate, nunca tinha comido chocolate. A gente quer que pelo menos, as pessoas que produzem o mundo tenham acesso a ele. Aqui em São Paulo, Patrick, tem uma coisa muito interessante. Você é natural de São Paulo? Sou de São Caetano. São Caetano? Aqui do lado. Então sim, né? Você sabe quem que construiu essa cidade do zero, né? Quem que bateu a massa e ergueu os prédios. Sim. Migrantes nordestinos. Sim. Na sua maioria. Sim. Os migrantes nordestinos e os seus filhos têm acesso à cidade que eles construíram. Aquela boa e velha música, tá vendo? Aquele prédio moço, né? Essa música é fantástica justamente por isso. Essa música, ela ilustra muito bem o que a gente quer superar no capitalismo. Força produtiva a gente conseguiu atingir, de fato. Da mesma maneira que eu estava falando que a escravidão tinha uma força produtiva maior do que o que o Marx chamava de comunismo primitivo, né? Sim, o que pega é assim, né? Não é possível você é defensor do capitalismo, eu entendo que você tem vários motivos para defender. Mas não é possível que você não concorde com essa seguinte informação. Cara, quem produz o bem tem que ter acesso a esse bem. É isso. Isso é uma exigência simples, né? Mas aí é que tá. A coisa fica complexa, Patrick, quando a gente volta para um dos assuntos iniciais, que é: por que não tem acesso? É por conta da vontade de alguém? É porque o Elon Musk não quer? É porque o Lehman não quer? É porque o Abílio Diniz não quer? Não é. É por conta da lógica do capital. O que nós queremos superar? Nós queremos superar o capital. Nós queremos tirar a produção humana de dentro da lógica do capital. E isso é muito difícil. Então, como fazer isso se todas as forças que a gente está mirando para derrubar ou superar são as forças que são as bases que regem absolutamente todo o sistema? Pois é, essa é uma das grandes perguntas que os comunistas tentaram responder. Então, eu não sou só um comunista, eu sou um marxista-leninista. Eu acho que não é surpresa para ninguém que o comunismo tem várias correntes, né? Houve muita disputa já de diferentes linhas de comunismo e diferentes linhas de esquerda revolucionária, né? Não só comunismo, mas anarquismo também é uma outra linha de esquerda revolucionária. E eu, particularmente, sou um marxista-leninista. Marxista é autoexplicativo. Eu sigo o método, primeiro desenvolvido pelo Marx e pelo Engels, né? Que é o grande amigo e parceiro intelectual do Marx. Mas aonde vem a parte do leninismo? O que o Lenin trouxe de tão interessante? O Lenin trouxe uma dimensão operacional para isso.
O Lenin queria responder como a gente transforma esse sistema, sendo que todas as forças que mantêm ele no lugar estão contra nós. Ele queria responder isso. E o grande legado do Lenin foi conseguir nos dar ferramentas muito poderosas para que a gente conseguisse confrontar isso. Então, não é à toa que um dos livros mais importantes do Lenin chama O Que Fazer. O título já é muito didático. Ele estava querendo explicar. E agora? O que a gente faz? Ele tem um outro textinho chamado Por Onde Começar. Também, bastante explícito, né? E agora? E o que o Lenin traz? Em linhas gerais, é a classe trabalhadora só tem uma arma a seu favor. A organização. Porque tem duas coisas que a burguesia, a classe dominante, nunca vai conseguir tirar da gente. O fato de que a gente é a maioria do mundo. E isso é uma coisa insuperável. Os trabalhadores sempre vão ser a maioria do mundo. Sim, esse sistema só se sustenta se for assim. Exatamente. Então isso é uma coisa que nunca vai mudar. E outra coisa, que a gente está do lado certo da história. E eu costumava ser, porque eu tenho vícios da universidade ainda, muito cuidadoso ao falar de verdade ou de razão. Mas ultimamente eu tenho deixado isso de lado. O capitalismo vai acabar com a gente como espécie. Ele vai consumir tudo até não ter mais nada para consumir. Ele vai causar ainda uma quantidade de sofrimento inimaginável pelos anos que ele continuar durando. E isso é uma coisa que a gente não pode negligenciar. Sim, então tá do lado certo significa tá olhando por essa ótica. Exato. Tá olhando pela ótica dos que sofrem e tá olhando pela ótica, hoje em dia, mais do que nunca, da perpetuação da nossa espécie. A gente tá do lado certo. E isso a burguesia nunca vai tirar da gente. O que o Lenin fez foi, ao longo de muitos e muitos anos, porque a Revolução Russa demorou mais de 20 anos para acontecer. A Revolução Russa é a primeira revolução socialista duradoura da história, né? Foi elaborar uma tática e uma estratégia revolucionária muito, muito poderosa. Muito poderosa. Ele não queria só organizar a classe trabalhadora, ele queria entender como organizar para extrair o máximo do nosso potencial. Para extrair o máximo da nossa capacidade de transformar o mundo, justamente calcada em cima do fato de nós sermos a maioria. Então não é só conquistar a classe trabalhadora para que ela se organize, é como organizar. Tipo assim, nós somos a força. Sim, sim. É aquela coisa de que, idealmente, se nós tivéssemos a capacidade de controlar o mundo tal qual no Sin City, né? Bom, se todos os trabalhadores decidissem tomar o poder, eles conseguiam do dia para a noite. Por que não decidem? Se os trabalhadores criam um mundo, se eles não se enxergam, inclusive, no mundo que eles próprios criam, não consegui conjugar isso direito. Se eles não têm acesso ao que eles mesmos constroem, nossa, eu tô péssimo hoje. Por que eles não se revoltam? Por que eles não se organizam? Por que eles não tomam o poder do dia pra noite? Por quê? Tem muitas razões. Bom, uma primeira mais óbvia, né? Uma das coisas que sustenta o capitalismo são seus aparatos repressores. Então, por exemplo, uma das coisas que nós temos é a polícia contra nós. Polícia e o exército, né? Polícia e exército que nunca foram estruturados para fazer a nossa segurança. Eu acho que ninguém é ingênuo de achar Sempre isso. Foram feitos para fazer segurança do Estado. Exato, segurança Se do alguém capital. for atacar a Casa Branca, é o exército que vai defender. E não só isso, não só a segurança do Estado, principalmente a segurança da pedra angular do capitalismo, que é a propriedade privada. Eu sempre dou esse exemplo. Tipo assim, se não mantiver isso, acabou a base do capitalismo. 100%. Né? Isso aqui é meu, isso aqui é seu. E não são só coisas, mas são meios de produção. Coisas que são capazes de produzir riqueza. Não é esse Chevette. Esse Chevette é sua propriedade pessoal. A palavra privada não tá aí à toa. Pensa no que é privar algo. Eu estou te privando de alguma coisa. Sim, é você pegar aquele pasto que era de todo mundo e agora falar, agora é meu. Exato. Isso você é privado. está privando as pessoas que tinham acesso àquele pasto e precisavam ter acesso, de terem. Quando eu falo que uma fábrica é propriedade privada, essa fábrica está sendo privada de quem? Literalmente de quem trabalha dentro dela. Por que a fábrica é Ela privada? está privando, né? A fábrica é privada de quem trabalha nela própria. Por que isso não parece uma contradição? A pessoa não está trabalhando na fábrica, por que ele está sendo privada daquela fábrica? Porque o produto do trabalho dela não é dela. A partir do momento que aquilo sai das mãos da pessoa, deixa de ser dela. Então, mas aí o capitalista vem e fala, mas ela está recebendo por isso. Então, a própria dinâmica de salário é o que faz a valorização do capital, né? O trabalho assalariado, ele é calculado
a partir do mínimo que o trabalhador precisa para sobreviver, e não do quanto ele cria. Essa divisão foi uma das grandes descobertas do Marx. Então paga-se o mínimo para tentar se obter o máximo, Isso, sempre, né? Porque não importa o quanto o trabalhador crie de riqueza com as próprias mãos, o que ele vai receber em troca por isso é apenas o necessário para a sua sobrevivência. Estou simplificando, tem outros fatores, tá? A sociedade não é tão simples, mas eu estou partindo do mais simples para o mais complexo, né? Então, a gente pode dizer que o que os capitalistas dizem que é justo, ou seja, você está trabalhando nessa fábrica e recebendo por isso, a gente diz que é injusto porque ele não está recebendo o que lhe é devido. E o que lhe é devido seria, ao mínimo, a quantidade de riqueza que ele conseguiu criar com as próprias mãos. E isso desconsiderando todo o custo da fábrica, tá, gente? Porque, caso essa riqueza não fosse extraída, o capitalista não teria com o que acumular o capital. O acúmulo dele vem justamente do valor que é criado e não é repassado pelo trabalhador. Para o trabalhador, perdão. Né? Onde é que a gente estava a respeito disso, inclusive? Sobre as maneiras que, tipo assim, é possível? Nós estávamos falando sobre... A gente se organizar. Mas não é só isso. Quais eram os aparatos repressores do Estado, né? Por que os trabalhadores simplesmente não pegam e tomam o poder, de repente, né? A face mais óbvia, repressão física. A gente estava falando sobre como... Exército. E polícia. A gente estava falando sobre como esse aparato repressor armado é necessário para o capitalismo. Um exemplo bastante visível. Se um grupo de sem terras ocupar uma terra improdutiva, mas que é propriedade privada, quem que vai tirar ele de lá? Polícia. A polícia. A polícia é um braço de quem? Do Estado. Do Estado, exatamente. Não é privada. Não vai, o dono da terra, não vai lá o Arthur Lira ou a Simone Tebet. Ele vai contratar uns caras pra ir lá tirar. Ou ela mesmo pegar uma espingarda e tirar os caras. Ela vai chamar o Estado. E por que o Estado faz isso? Porque está na Constituição. Zelar pela propriedade privada. O Estado tem que zelar pela propriedade privada. É isso. Mesmo que isso, inclusive, entre em contradição com a própria Então o meu apartamento não é propriedade privada. Mais ou menos. A moradia tem fica num lugar, num limiar um pouco dúbio, porque... Pela Constituição a gente tem direito à moradia. Se o seu apartamento que você habita, vamos supor que ele é seu, né? Você está privando ele de alguém? Não, você está habitando ele. Só que se você tiver uma quantidade grande de apartamentos e alugar para outras pessoas, aí você está privando as pessoas. Porque você está controlando com o seu capital. Sim, né? eu tô pegando um acúmulo de riqueza de gerações, talvez, às vezes. Sim, né? Não que seja todos os casos, mas eu não estou gerando nenhuma riqueza. Eu estou gerando riqueza para mim, mas nenhum trabalho. Né? E isso está num texto clássico do Engels. Porque tem um texto só sobre moradia do Engels, chamado Sobre a Questão da Moradia. Que o Engels está tentando... Os caras eram bem óbvio nos títulos, né? Os marxistas gostam tipo, muito... vou lançar um livro, como é que chama? Livro, sim. É um livro sobre organização. Como é que é o título? Sobre organização. Os marxistas são muito diretos assim, nos títulos. Eu recomendo a leitura, inclusive, sobre a questão da moradia, porque o Engels estava tentando responder uma pergunta muito interessante que tem tudo a ver com o que a gente vive aqui em São Paulo. Pô, São Paulo é difícil de morar, né? São Paulo custa caro. Você que tem estúdio e tal, você sabe como é que aluguel é um negócio pesado aqui. E isso já existia nessas cidades que estavam abarrotadas, lá da Inglaterra, justamente por conta desse êxodo rural que eu falei. O problema da moradia era visível, né? E aí o Engels, ele tá criticando um outro camarada lá, que dizia que a solução seria o seguinte: bom, todos os trabalhadores têm que alugar quartinhos ou apartamentos para morar, né? E pagam muito caro. A solução seria a gente dar o título de propriedade para todo mundo. Bom, todo trabalhador onde está morando agora tem o título de propriedade desse apartamento. O Engels fala, isso é uma solução falsa. Por quê? Rapidamente, esse trabalhador vai começar a ter dificuldades. Os preços sobem, o custo de vida aumenta, ele pode perder o emprego, ele pode ter mais um filho, ele pode se casar. O que ele vai fazer? Ele vai pegar aquele apartamento, aquela casa, e vai vender. Vai vender para quem oferecer um valor. E vai morar mais longe, para viver mais barato e pegar esse dinheiro desse apartamento e usar na vida pessoal dele. E você vai criar uma gentrificação, né? Exatamente isso que acontece aqui. As pessoas que trabalham no centro moram no centro. Na casa do caralho. A galera mora na casa do caralho. Porque mesmo se a pessoa tinha uma casa aqui, tem que vender. A especulação imobiliária vem e fala assim: eu dou 300 mil por essa casa. O cara que é pobre, negocião. O cara compra, vai pra periferia. Aí lá começa a crescer, ele vende, vai pra mais longe. O Engels previu isso há 170 anos atrás. Uma dinâmica que ele conseguiu prever. Tipo, exato. Ele viu uma progressão, né? E aí o que ele diz? Tentar resolver um problema só da habitação sem resolver o problema do capital é paliativo.
O que a gente tem que fazer? Com que moradia deixe de ser mercadoria. E aí é nesse texto que o Engels fala. Moradia se torna capital quando mesmo um trabalhador compra um quartinho e aluga para outro. Porque aí esse trabalhador está extraindo parte do trabalho do outro através do aluguel. Então, casa é propriedade privada? Depende. Porque ela tem uma função social, né? Se for a sua casa que você está habitando, a função social dela está sendo cumprida. Ela não está privando ninguém de morar na sua casa. Agora, quando você tem 10 casas alugadas, Isso. a primeira função dela, que é ser social de moradia, está sendo sobrepujada pela função do capital. É isso, da valorização do capital. E a gente volta no nosso começo da conversa. Para que esse tomate é feito? Não é para ser comida, é para ser vendido. Para que essa casa é feita? Não é para a gente morar, é para dar lucro. É isso. É para ela ser alugada. E se ela não estiver sendo alugada nesses 3 anos, porque é meu interesse, porque daqui a 3 anos o bairro vai melhorar e aí essa casa vai valer 10 vezes mais. E é por isso, pela mesma razão que se queima café, pela mesma razão que se joga fora leite, se deixa imóvel fechado. E aí você queimar moradia. Deixar imóveis fechados, inclusive os imóveis desocupados que estão destruídos, que tá caindo marquise, que tá ficando tudo podre dentro, é a queima de imóveis. Os imóveis estão queimando. Porque existe uma quantidade imensa de imóveis em São Paulo que tá tudo em estado decrépito, tudo fodido, mas não mora ninguém. Tipo, se você pegasse esses imóveis, fizesse um projeto, dá pra tirar quase todo mundo da rua e botar todo mundo ainda pra trampar no centro. Só que aí a galera que mora não paga aluguel. E se não tá pagando aluguel, não tá valorizando o capital. Você sabe muito bem que uma das formas de investimento mais seguras é letra de crédito imobiliário, né? Por quê? Sempre o capital valorizar. Imobiliário valoriza muito. Porque terra não dá pra fabricar. E porque moradia é uma necessidade muito primária. Sim. Então o setor imobiliário é um setor de lucro garantido. Sim. É só controlar o fluxo da população, principalmente em uma cidade maluca que nem São Paulo, que é gigante, não para de crescer, não para de chegar gente. Para isso você tem vários aparatos que o Estado pode usar para controlar as populações. Isso sem falar nesse aspecto que você falou. A especulação imobiliária ela é muito mais cruel do que ela parece, porque, por exemplo, agora nós vamos ter eleições para a prefeitura. E um tema que sempre surge é a Cracolândia, né? Por que não se resolve a Cracolândia? Qual que é a solução para a Cracolândia? Como é que a gente faz com que essas pessoas saiam de lá ou sejam tratadas, etc. Né? Gente, a Cracolândia ela é muito, muito útil para a especulação imobiliária. Por quê? Sim. Eles empurram a população que habita a Cracolândia para lugares que eles querem que seja desvalorizado. Para depois eles comprarem por preço de bosta. Eles compram por um preço baixíssimo. Abrem um shopping. Depois empurram para outro lugar. Aquele lugar valoriza. E aí eles vendem. Sim, a gente falou, o Boulos veio aqui, né? Ele falou sobre isso? Ele falou sobre como que a gente usa essa força pra, né, como usam, né? Essa força e como é maligno isso, né, cara? É muito Você manter pessoas doentes, um exército de zumbis que vai estragando os bairros de acordo com o seu interesse para depois você comprar de volta. É muito cruel, muito cruel. E chega a ser chocante. Tem gente que acha que isso é teoria da conspiração, mas, gente, é só ver a dinâmica de compra e venda de imóveis. Não, assim, não é uma coisa que é segredo. E isso é uma das consequências cruéis de casa ser mercadoria e não ser casa, né? Sim. E a gente tava falando de aparelhos repressores, a gente falou eu falei que tinha essa face mais óbvia, né? Tem uma face mais oculta, que é a face da ideologia. Então, a face da ideologia... O que é ideologia, né? É bom a gente definir. A gente fala tanto essa palavra, mas o Cazuza falou tanto essa palavra, mas às vezes a gente não define muito bem o que é, né? O que você entende por ideologia, inclusive? Eu queria saber até a sua postura, assim, a respeito disso. Eu acho que a ideologia é uma conduta que se origina de uma ideia. É um bom ponto de partida, sim. Então eu acho que a ideologia é um conjunto de crenças e um conjunto de ações, né, e de aplicações que você tem na sua vida para honrar uma ideia que é indestrutível para você. Isso. E isso tem uma causa bastante... como que eu posso dizer isso? Que eu tenho certeza que quem está ouvindo vai se identificar, né? A ideologia é uma coisa inescapável. Então, o que o Marx e o Engels diziam era que todos os humanos têm ideologia. Sim, acho que foi isso que nos juntou. Nos juntou? Como assim?
como espécie, a gente conseguiu colaborar em maiores números por ideologias. Eu acho que tem a ver com necessidade também, necessidades materiais. Necessidades Sim, de perpetuação. mas em necessidades materiais, assim, tipo, um grupo de 40, 50 se resolve. Um grupo de 150 mil tem que ter uma ideologia envolvida. O que o Marx diz não é que tem que ter, mas que essa ideologia surge. Ela acaba surgindo. E a ideologia, ela tem uma necessidade na espécie humana, porque a gente pode definir ideologia como o conjunto de ideias que organizam a nossa compreensão do mundo. A gente nunca, nem se a gente vivesse 1000 anos, ia conseguir compreender o mundo na sua totalidade. Nunca. Mesmo porque ele não para, ele continua mudando. Eu não ia conseguir compreender totalmente nem esse Chevette, essa Chevette, perdão. Essa Chevette. Se eu estivesse nele por 1000 anos, né? Então a ideologia é necessária porque ela dá sentido para o mundo que a gente habita. É um conjunto de, como você disse muito bem, ideias pré-estabelecidas que organizam a nossa compreensão do mundo. É a elaboração, né, das experiências, eu acho, talvez também. É o nosso ferramentário para compreender a realidade que a gente habita. Só que essa ideologia, ela pode ser usada contra nós. Porque essas ideias que organizam o mundo podem, na verdade, ser acidentalmente ideias que nos mantêm no nosso devido lugar. Então, um dos aparatos fundamentais para a construção da nossa ideologia são os meios de comunicação. Então são os jornais, o rádio, a televisão, o cinema. E isso tudo constrói esse conjunto de ideias que organizam a realidade. Quem que controla isso? Quem que tem esses aparatos na mão? Quem que tem os jornais? Quem que tem a televisão? O Estado. Não é. O Estado, sim. As concessões. Mas são concessões para a iniciativa privada. Sim. Né? Essencialmente, quem historicamente controla isso é a iniciativa privada. E nós temos, por exemplo, jornais como o Estadão, que são basicamente diários da burguesia brasileira. Vocês leem o editorial do Estadão, gente, é basicamente a burguesia falando com vocês. Falando a respeito de como o governo lá na Argentina tá maravilhoso, como aquilo tá sendo um avanço histórico. Falando de como o excesso de desemprego é um risco para a inflação. É maravilhoso isso, né? A gente tá com desemprego de menos. Eu não sei se eu me expressei direito, mas as pessoas estão com muito emprego, tem que aumentar esse desemprego. Sim, aí. Assim, o pessoal tá trabalhando demais. O pessoal tem que ter gente sem emprego. Tem que ter gente sem emprego, porque isso pressiona a inflação. Gente, isso é a burguesia falando com a gente, sabe? A burguesia falando, a classe trabalhadora tá ficando folgada com essa empregabilidade toda aí. Tem que aumentar esse desemprego para dar uma disciplinada nessa galera, sabe? E aí esses meios de comunicação que a gente utiliza no nosso dia a dia, eu e você, qualquer um, acabam moldando a nossa visão de mundo e nos dando esse ferramentário de compreensão da realidade que, na verdade, muitas vezes acaba agindo contra nós próprios, nós mesmos, né? Fazendo com que a gente acredite que esse sistema nos favoreça, acreditando que nós não somos vítimas do capitalismo, mas usuários dele, acreditando que se existem ricos no mundo, você também pode se tornar um deles, acreditando que qualquer tentativa de ruptura com esse sistema foi mal sucedida ou trouxe sofrimento, morte. E fazendo as pessoas acreditar que ir contra o sistema é abrir mão da sua renegade. Isso porque isso é uma das coisas que é uma grande ferramenta de controle ideológico, que é associar a qualidade de vida com acesso ao consumo. E isso é uma coisa que eu gosto de reiterar. Qualidade de vida não é acesso ao consumo, gente. Não adianta você ter o celular do ano trabalhando 12 horas por dia. Pegando 2 horas de transporte para ir, 2 horas para voltar. Não se paga, né? Trabalhando 6 por 1, sem tempo para nada, sem tempo para sua família, morrendo de parada cardíaca. Tendo o carro que você quer, morando onde você quer, mas não conseguindo parar em casa. Isso é qualidade de vida em que planeta? Não. Sabe? E ainda mais, esse acesso não é para todo mundo. Essa renegade não é para todo mundo. Ainda existe uma camada da população que são dos despossuídos. Tipo assim, a galera que vive abaixo da linha da... Sim. O cara tem uma cueca só. É o sangue dessa galera que lubrifica o sistema todo. Sim. E que dá o acesso ao consumo dessas camadas um pouco superiores que acreditam que são usuários desse sistema. Porque sem a pobreza não dá... Esse sistema não se sustenta. A vulnerabilidade social, Patrick, é o motor do capitalismo. É a base. Ela é necessária. Eu dou um exemplo agora que as eleições no Parlamento Europeu trouxeram muitos assuntos de volta, né? Eu acho que é um exemplo muito visível. A gente viu a extrema-direita crescer muito lá na Europa. No Parlamento Europeu, o Parlamento da União Europeia.
A extrema-direita nazifascista mesmo tá ganhando muito espaço. E hoje em dia, quem tá acompanhando vai saber do que eu tô falando. Essa extrema-direita cresce muito em cima do ódio contra imigrantes. Então essa coisa de colocar mina terrestre na fronteira, deportação em massa, deixar a galera morrer afogada na praia. Só que existe um pulo do gato aí. É muito importante para essas sociedades que esses imigrantes, principalmente os não regularizados, né, os que estão em situação irregular, sejam mantidos na marginalidade. Olha o estacionamento funcionando. Passou. Por quê? Porque essas pessoas são a base da pirâmide europeia. As pessoas que têm a mão de obra mais barata. Nossa, tipo assim, é quase escravidão. E às vezes é escravidão. Sabe por quê? Porque muitas vezes essas pessoas vão para a Europa, são escravizadas, mas não podem recorrer ao recurso do Estado. Porque senão vai ser mandado de volta para um lugar que ela julga pior do que aquilo que ela senão ela é deportada. Exatamente. Tipo assim, eu tô aqui escravo, mas pelo menos aqui eu como essa cebola aqui. Ou pelo menos aqui não tá em guerra. Porque muita gente fugiu da guerra. A guerra na Síria é um exemplo. A guerra na Síria causada pelo sistema filha da puta. Então o imigrante vai, ele não é regularizado, e aí ele é escravizado e não pode falar nada. Você permite a existência dele por causa da função dele. É muito necessário. É tipo tão maligno quanto o lance da Cracolândia. E aí tem gente que gosta de falar, você tá errado, porque se os imigrantes fossem tão bons assim pro capitalismo, por que eles iam ser contra os imigrantes? Gente, lembra do Brexit? Que o Reino Unido saiu da União Europeia, muito calcado em racismo mesmo. O Brexit causou um impacto econômico brutal no Reino Unido. Justamente porque a mão de obra imigrante parou de existir. Então por essa base... Vocês não contavam. Exato, essa base pararam da de pedalar. Pararam de pedalar, pararam de atender em hotel, o pararam carro de fazer alegórico, fascina. né? A rainha tava lá em cima e o carro alegórico sendo empurrado pelos trouxas. Aí eles falaram, os trouxas aqui não podem mais ficar. Saíram fora, o carro parou. O carro parou, exatamente. E aí o impacto econômico foi, assim, é visível, gente. Vocês podem verificar o que eu tô falando. E isso foi um alerta para muitos outros países, né? Que é importante que a gente marginalize esse imigrante para que ele continue sob ameaça. E ele tá no lugar dele. E para que a gente use essa ameaça contra ele como fator disciplinador. Igual a ameaça do camponês de não ter o que comer se ele não fosse trabalhar na fábrica bosta. A ameaça é um fator disciplinador. O desemprego é o maior fator disciplinador do capitalismo. Mano, eu vou te falar, acho que o capitalismo tá ganhando, né? Tá. Ele tá ganhando, mas aí é que tá. Vamos voltar pra questão do marxismo-leninismo. Nós, marxistas-leninistas, acreditamos de verdade que é possível a superação do capitalismo. Superação, tá? A palavra é superação. E isso passa pelo sustentáculo do capitalismo, que é o Estado. Por mais que os anarcocapitalistas gostem de dizer que não, o Estado é o sustentáculo fundamental do capitalismo. Porque lembra que a gente estava falando da propriedade privada? Lembra que a gente estava falando de que se invadirem a terra da Simone Tebet, quem vai tirar os invasores lá, os ocupantes? É o exército, é o exército, é a polícia do Estado. O Estado é o responsável pelo zelo à propriedade privada. Uma vez que esse Estado não garanta mais juridicamente a propriedade privada, aí a gente começa a transformar esse sistema em outra coisa. E isso é uma das coisas que nós marxistas-leninistas fazemos o tempo todo. Nós defendemos as experiências do socialismo real. Eu sei que tem muita gente que não gosta desse termo, mas eu estou usando para fins didáticos. As experiências do socialismo que aconteceram ao longo do século XX e XXI, de forma organizada e centralizada. Nessa questão, por exemplo, eu sou completamente leigo no que se diz respeito a entender na minúcia como é que se comportou, né, o socialismo dentro de sociedades modernas. Então eu não tenho base para poder avaliar e para poder nem concordar com você. O que eu entendo é que é uma coisa que o Boulos falou que eu concordo muito. Qualquer iniciativa, qualquer governo, qualquer modelo de gestão que vise diminuir a diferença social, é nesse que eu acho que a gente sempre tem que apostar. E aprender com eles, né? E o que acontece é, o capitalismo propõe de uma maneira que parece não proposital, justamente o oposto. Justamente a diferenciação, justamente a classe, justamente tem que ter aquela turma para conseguir fazer nós ter um relógio de ouro
E parece acidente, você bateu numa tecla muito boa. Isso parece só como as coisas são. Parece uma consequência normal do mundo. É assim que o mundo funciona. Isso a gente até dá um nome, realismo capitalista. Que não é que o sentimento de realismo capitalista, não é que o capitalismo é o melhor sistema, mas é que ele é o único real. Sim. Ele é o único que existe. Tipo assim, e é tão difícil você pensar em desbancar ele, que é melhor você falar assim, não é que o capitalismo é a realidade. Né? Ele é realista. E aí, nós temos a frase clássica do Mark Fisher, que é um dos que popularizou esse termo de realismo capitalista, que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Exato, cara. Porque vem antes o fim do mundo. A gente tá almejando, contemplando ele, inclusive nas nossas... Por exemplo, cara, o capitalismo proporciona um café ser plantado lá em Minas Gerais, valendo R$20. E quando ele chega e eu coloco o rótulo do meu programa, a gente vende a mais de 30. Esse aqui é de presente pra você. Obrigado. Chevas Power Coffee. Esse é o nosso café, cara. Que empurra seu dia. É o café que empurra seu dia. É o patrocinador do nosso programa. É a Bicho Café. A gente lançou esse café aí já faz bastante tempo, já que eles estão com a gente de patrocinador do programa. E a galera que tá assistindo tem comprado o café. E de fato, mano, eu acho que café é uma coisa que é da hora investir num bom. Eu gosto de gastar com comida, sentir que eu gastei bem com a comida. Eu gasto dinheiro burro com café também. Tipo, mano, eu gastei com comida, mas a comida tá boa. Eu gastei com maconha, mas caramba, valeu a pena. Agora liberou. Agora o STF liberou. Agora nesse caso, esse café vale a pena pra galera que quiser experimentar. Eu tava primeiro apontando pra câmera ali. Tava nada, você tava totalmente cumprimentando. Usa esse cupom que tá aí na tela pra você comprar o cafezinho com desconto. E, meu irmão, eu quero agradecer essa ideia que a gente trocou aqui, velho. Tipo, esse é o tipo de ideia que a gente poderia tranquilamente ter por 2 horas. Mas eu prometi pra mim mesmo não virar o Rogério Vilela quando eu comecei esse programa. A gente tem que levar uma gilete pra fazer a barba ao longo do programa, porque cresceu, sabe? É complicado. Mas, velho... Mas você que também me presenteou com algo, eu também, né? Trouxe aqui a bombeta. É um escambo, então. Não é nem mercadoria isso aqui. Escambo. Nem tem essa lógica, né? Aqui o bonezinho da nossa loja é todo nosso. É tudo nosso, nada deles. Quando depois de nós é nós de novo. Né? Eu queria também dizer que nós também precisamos nos sustentar nesse sistema, né? Não é essa coisa de... Aí o cara falou de socialismo o programa inteiro e no final foi vender o boné dele. Qual é o lucro que você tem nesse boné? Quem costurou esse boné, Ian Neves? Assim, a gente vive nisso. Eu tava até falando que nem os próprios capitalistas têm escolha. Então, sim, a gente tem que se sustentar. E isso aqui, na verdade, não é nem pessoal. Isso aqui é pra criar um fundo pro nosso coletivo, porque eu sou um marxista organizado, né? E o nosso coletivo que busca organizar a classe trabalhadora. Claro. Justamente nessa toada aí que eu falei do marxismo-leninismo, né? Então, é um presente pra você, tudo nosso, nada deles. Muito obrigado, cara. E aí a gente já tá, com essas duas coisas aqui, já tá garantindo que metade dos comentários vai ser esses hipócritas no final vendendo e coisa. No final o cara vende boné achando que foi um gênio. Uau. Então... A última pergunta, se acabar o capitalismo, continua tendo, por exemplo, Netflix, essas coisas? Eu vou falar um bagulho rápido. Não, seja pragmático. Cara, eu fiz uma pergunta muito simples, velho. Não, e graças a Deus que não. Não, então não quero, velho. Não quero, que vai acabar o YouTube também, brother. Você gosta de trabalhar no YouTube, por acaso? Não, mas é a minha única opção, cara. Mas depois do capitalismo não vai ser, vendo? né? Eu tô dentro do negócio. É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do Viram, capitalismo. gente, uma aula prática do que é o sistema aplicado no final do programa. Assinem esse canal, porque enquanto o YouTube não acaba e o capitalismo não acaba, eu dependo da monetização. Ian, muito obrigado, meu mano. Agora pode, né? Agora sim. É nóis, velho. Volte sempre.